Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é cientista político, empreendedor e escritor. Ele também é professor e já foi comentarista trabalhando nas principais rádios e emissoras do país. Mas foi em 2019 que ele descobriu o poder do digital. Sua empresa de cursos, incluindo o seu curso de política, já faturou 10 milhões de reais e através do seu produto Para Entender a Política, ensina diretamente seus mais de 30 mil alunos a entenderem temas políticos atuais que afetam diretamente as nossas vidas. E chegou a nossa hora de entender como estar por dentro de momentos políticos e históricos do Brasil podem nos ajudar a entender mudanças do mercado e identificar oportunidades de negócio. É isso. Hoje tá high level, Bruninho. Hoje tá... Será que vai aguentar o peso? Não sei, vamos testar? Vamos lá, seja Chama ele, muito Bruninho. bem-vindo. Bruno Garchagen. Garchagen. Esse Garchagen. nome aí Garchagen. é de peso, hein, cara? Vocês Vou dar acertaram. Acertamos, Olha lá. graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos ter uma ótima conversa hoje. Eu tenho Simbora, certeza prazer é disso. nosso. E Bruno, como o Marcelo bem disse, você é cientista político, professor e autor de 2 best-sellers. Então, pra gente conhecer um pouco melhor sobre você, a partir dos ensinamentos dos seus livros, qual foi o ponto de inflexão que te levou a criar esses best-sellers? Bom, a minha história como estudioso da política começa com a história como estudante de política. Perfeito. Em 2007, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava como jornalista e decidi fazer o mestrado em ciência política numa Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. E foi em 2007, portanto, que a minha vida muda do jornalista para aquele que vai se tornar um cientista político e vai trabalhar como intelectual público, né? Escrevendo livros, fazendo comentários sobre política e todo o conteúdo que um professor / intelectual público costuma fazer. E, portanto, os 2 anos que eu passei em Lisboa foram fundamentais para essa trajetória que me traz aqui. E depois de terminar o mestrado, eu voltei para o Brasil e continuei estudando, continuei trabalhando. Em 2015, eu publico o primeiro livro, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. E a ideia desse livro era tentar entender um problema cultural que nós tínhamos e que eu tinha identificado, que era por qual razão? Ao mesmo tempo que nós brasileiros não confiamos nos políticos e dedicamos todo tipo de insultos para qualificá-los, a gente, ao mesmo tempo, acha que o governo deve tomar conta das nossas vidas, deve ter um papel de protagonismo na vida social, política e econômica. Então, esse livro parte dessa preocupação que eu tinha e eu tentei ali explicar, por meio da história do Brasil, a interferência estatal, toda uma história que foi sendo construída principalmente a partir da República Presidencialista, em que o Estado se torna um protagonista e a sociedade aceita essa relação de praticamente servidão voluntária. E a gente chega até os dias atuais com essa conta que continua não fechando, né? Então, o primeiro livro parte daí. O segundo livro é de 2018, se tornou depois também um best-seller. Esse livro já tem uma outra perspectiva, que ele vai tratar do problema que nós temos também, que é a confusão entre direitos e privilégios. A gente sempre fala de direito, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, cada qual dentro do seu grupo também tenta trazer ou tenta, melhor dizendo, conquistar mais direitos e a gente não discute o que é dever, o que é responsabilidade, o que nós devemos fazer como indivíduos e o que nós devemos fazer na vida em comunidade para ajudar as outras pessoas. Então foi partindo daí que eu escrevi e publiquei o segundo livro, chama Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil. Então, nesse livro, tentando explicar esse problema que nós temos, essa confusão entre direitos e privilégios, eu chego à conclusão que a maior parte daquilo que a gente trata como direito e que muita gente conseguiu colocar na lei e se beneficiar desse direito, entre aspas, no fundo é privilégio. Então isso vai desde a carteirinha de estudante, que garante meia entrada para uma parcela específica da população, até privilégios para bandido, como saidinha temporária, que está aí hoje um assunto muito em voga sendo discutido pela política, mas também privilégio para empresários por meio de subsídios, por exemplo. Então tem
um leque bastante amplo dessa confusão entre direitos e privilégios. Então, os 2 livros partem de preocupações específicas e pelo linguajar, pelo humor que eu coloquei nos 2 livros, os 2 livros, graças a Deus, se tornaram best-sellers. Legal, cara. É legal a gente receber você aqui porque é um expert, né? Ou seja, uma pessoa que produz um conteúdo de um tema específico, que no seu caso é política, que teve resultado no digital. E tendo um conteúdo que é tão sensível como é o seu, que as pessoas podem interpretar de diversas maneiras, podem criar situações, às vezes por causa de comentários que podem doer em partes. É difícil você ver pessoas que conseguem ter sucesso nesse nicho especificamente, como você tá tendo. Então, pra gente é uma puta oportunidade, não só de aprender sobre política, história, Brasil, mas entender o que você faz para conseguir gerar resultado nesse mercado, sendo que você toca num tema que é tão sensível. Mas antes da gente entrar nessa parte de como o digital se conecta com a política, com a sua especialidade, você tem um background muito interessante, né? Você é professor, jornalista, radialista, palestrante, colunista, são muitas experiências que, inclusive, eu imagino que possivelmente elas devem ter um impacto na pessoa que você é hoje. E partindo do ponto que você é expert, muito do seu trabalho é se relacionar com a audiência e transmitir seus ideais. Então eu queria entender, Bruno, como é que essas experiências passadas te prepararam para lidar com a sua atividade presente? Bom, primeiro começando pelo final, só para contextualizar aqui, política hoje em dia, nos últimos anos, se tornou uma grande fonte de treta, né? Principalmente na internet, mas também dentro das famílias. E muitas famílias sofreram um processo muito delicado de desagregação, de briga familiar em razão da política, que é uma bobagem muito grande. Muitas amizades foram perdidas e tudo mais. Bom, quando eu comecei a escrever sobre política na internet, isso foi ali no início dos anos 2000, quando os blogs surgiram no mundo. Então, o que a gente vê hoje de pessoas escrevendo para a internet usando as redes sociais, quando eu comecei a escrever para a internet, eram os blogs, né? Então, não tinha muita gente. E eu fazia parte de um grupo, e um grupo muito interessante, porque depois nós viramos amigos, muitos deles em São Paulo, alguns no Rio, e eu lá do Espírito Santo. E nessa época, ninguém ligava para a política. Então, até para você construir um trabalho falando de política, né, para além do fato de não haver mercado digital, enfim, era um problema se quem quisesse levar aquilo como profissão. Então, eu trabalhava como jornalista. Então, a minha profissão era ser jornalista e, por extensão, escrever também sobre política, né? Aí, dando um salto na história, quando nos últimos anos, né, eu entro no mercado digital em 2019, 2020, aí a política já se torna um assunto de grande interesse de grande parte da população, com todas as consequências positivas e negativas desse primeiro contato. Mas, respondendo a sua pergunta, desde muito novo eu tinha interesses muito variados sobre coisas muito diferentes. Então, assim, período ali de infância, início de adolescência, eu gostava de andar de skate, eu gostava de surfar, eu gostava de jogar bola, não tinha interesse intelectual nenhum, né? Mas eu gostava de fazer coisas no dia a dia que eu não via amigos e colegas meus. Eu gostava de heavy metal, death metal. Então, eu frequentava ambientes muito distintos e muito diferentes. Então, quando eu ia surfar, eu surfava com a galera do surf, que eram meus amigos, que eu estava ali todo dia na escola e tudo mais. O ambiente do surf, né, da molecada ali de 13, 14, 15 anos, como o ambiente de surf de forma geral, era muito diferente daquele ambiente do pessoal do heavy metal. Imagina. Né? Então, assim, eram universos que não se comunicavam. E o pessoal do skate também tinha umas certas singularidades, que estava muito mais próxima do surf do que do metal, mas tinha muita gente do skate que gostava muito de música punk, que gostava de heavy metal. Então ali no skate tinha uma mistura muito interessante desses outros dois ambientes, né? E eu estava vivendo ao mesmo tempo em 3 ambientes muito, muito diferentes. E o que eu tentava fazer era aprender o que eu podia aprender em cada um, além de aprender o skate, o surf e o metal e tal, o que eu tentava muito desde o início, de forma muito orgânica, sem raciocinar muito sobre isso, né? E eu estou fazendo esse raciocínio já olhando para trás da minha história, eu consegui aprender com pessoas muito diferentes o que era viver.
Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada na vida concreta, na realidade concreta, né? E, ao mesmo tempo, eu lidava com pessoas de realidades sociais e econômicas também muito diferentes, né? A minha família, durante bastante tempo, morou em periferias de algumas cidades, do Espírito Santo, por exemplo. Eu estudei em escola pública uma parte da minha vida, outra parte estudei em escola particular. Então, todas essas mudanças de cidade por causa da família, mudança de ambiente, mudança de escola, sempre foram oportunidades que eu tinha de ter acesso a pessoas muito diferentes e a realidades muito diferentes. Nessa escola, por exemplo, que eu estudei, no primeiro grau, antigo primeiro grau, acho que hoje é o ensino fundamental, os colegas que eu tinha na escola eram pessoas com uma realidade social muito pior do que a minha. Entende? E isso tudo foi parte do aprendizado. Quando eu começo a estudar política, isso me facilitou muito a vida. Porque para mim a política não era, como estudioso e depois como profissional, a política para mim não era algo eminentemente teórico e, portanto, a partir de uma teoria eu fazia uma reflexão abstrata sobre a realidade. E eu não caí nesse erro, que é um erro muito comum de muitos teóricos, justamente porque tudo aquilo que eu tive em termos de experiência, e respondendo a sua pergunta, me fez ver a teoria de uma forma diferente, sob uma perspectiva diferente. Então, eu não estava usando a teoria para enquadrar a realidade na teoria. O que eu estava fazendo era tentando entender a realidade concreta a partir daquilo que era objeto das minhas leituras. E isso sempre fez com que as minhas aulas, as minhas palestras, o meu conteúdo no Instagram estivesse muito mais próximo da minha audiência, porque muito mais próximo da realidade em concreta, do que certos autores ou certos professores que têm uma visão muito distante da realidade. Nossa. E aí, para entrar no mercado digital, isso me facilitou muito a pensar o produto. Que legal. Interessantíssimo. E partindo desse pressuposto da sua entrada no mercado digital, você começou a falar aí sobre 2019, que foi quando você conheceu literalmente o digital nesse sentido. O que te fez realmente entrar nesse mercado e navegar e nadar, né, nesse oceano de possibilidades? Bom, não foi uma coisa pensada. O que aconteceu de forma objetiva em 2019 é que eu trabalhava como comentarista político do Jornal da Manhã da Jovem Pan e eu cheguei um belo dia para trabalhar e fui demitido. Sem explicação nenhuma, simplesmente fui demitido. E no caminho para casa, eu liguei para Mariana, minha esposa, minha sócia, que tem cursos também, que está nesse mercado digital, e falei com ela, aconteceu isso, estou indo para casa e tal, vamos ver o que faz, né? E cheguei em casa, a gente conversou, nesse dia que eu voltei para casa, a gente conversou sobre o que poderia fazer, entrar em contato com pessoas de outros jornais, rádios que eu tinha e tudo mais, para tentar uma solução rápida. Nós tínhamos dinheiro para 3 meses para pagar os nossos custos em São Paulo. A partir daí, a vaca estava no brejo respirando por aparelhos, né? E eu falei com a Mari na hora falou assim, não, vamos dar um jeito. A Mari já tinha idealizado na cabeça dela um clube de leitura. E a ideia dela era lançar esse clube de leitura em 2020. Então, depois de um processo de amadurecimento, de pensar o projeto e tudo mais, ela já estava com isso na cabeça, embora não estava escrito. Naquele mesmo dia, ela falou assim, não, eu vou botar esse projeto de pé e vai dar certo. Então, ela sentou no mesmo dia, esboçou o projeto no caderninho dela e, salvo engano, 2 semanas depois, ela mesma construiu lá o produto na Hotmart e tudo mais, fez tudo. Com a audiência orgânica dela, ela nem tinha muitos seguidores, mas com toda a audiência orgânica, ela começou a fazer a promoção do produto. Durante todo esse processo, a gente ficava pensando, se vender 10 inscrições, quanto a gente vai ter de dinheiro ali, quanto que dá para pagar o aluguel, quanto dá para fazer isso, se tiver 50, se tiver 100. Então, assim, a nossa expectativa era realmente muito, muito baixa. A gente estava muito preocupado, não exatamente em entrar para o mercado digital, mas pagar as contas para além daqueles 3 meses que a gente tinha, né? E aí a Mari fez tudo bonitinho, bolou um projeto, fez todo o design, ela é muito, muito boa para fazer isso, ela fez tudo. Estratégia, os copies, as imagens, tudo. E começou a divulgar, eu ajudando no meu Instagram. E aí abriu o carrinho, cara, e a gente, assim, para nossa surpresa, o carrinho ficou aberto alguns poucos dias
e foram, assim, milhares de alunos que entraram. Milhares. Meu Deus. E a nossa vida, assim, vou repetir um chavão, mas que é correto. De um dia para o outro, a gente saiu de uma situação de que tinha 3 meses para pagar as contas para ter uma quantidade de dinheiro que a gente nunca imaginava na vida. E falou assim, cara, agora a gente tem dinheiro aí para 10 anos para viver aqui em São Paulo, na nossa realidade de agora, sem o menor problema. Então foi isso, foi graças a essa demissão da Jovem Pan, a clarividência, a sensibilidade e o projeto que a Mari já tinha, e ela colocou esse projeto que é o grande produto da nossa empresa até hoje. O principal produto é o Clube do Livro, que foi para a 5ª edição, agora em dezembro passado. Virou o ano, eu já tinha esse projeto do curso de política já na minha cabeça, e isso só me deu um ânimo para aí a gente mesmo entrar, eu tendo os meus produtos, ela tendo os dela. Em março de 2020, eu lancei o meu curso para entender a política, e também foi assim, mais de 1.000 alunos já nos primeiros dias, assim, acho que nos primeiros 2 dias de carrinho aberto. 2 semanas depois da abertura, o mundo fechou em razão da pandemia. E no dia que eu abri o carrinho nem se discutia muito, tava uma história de um vírus, não sei das quantas e tal, mas 2 semanas depois a coisa foi escalando e tal, o mundo fechou, e em razão disso, muitos seguidores meus e da Mari pediram que eu reabrisse o carrinho, e eu reabri e entrou mais centenas de alunos. Então nessa primeira turma, cara, a Mari já tinha tido um resultado muito expressivo em termos de grana, né? No clube, e eu com o curso, e aí a nossa vida mudou completamente. Eu falei assim, não, o digital a gente agora tem que profissionalizar, levar isso a sério. É interessantíssimo ver esse poder, né? Essa potencialização que o digital traz na nossa vida. Isso é uma loucura, pensa. E também o time, né? Você meio que pegou ali obviamente não foi um momento muito legal, mas foi um time pra você potencializar seus resultados. Pois é, mas é um negócio assim que isso foi tudo fruto do acaso, porque como eu falei, né, eu abri o carrinho 2 semanas antes do mundo fechar, né, a coisa já estava programada, e aí, enfim, quem estava no digital foi um período de muita abundância, né? Tanto que exauriu, né? Agora a discussão do mercado digital é outra, né? Porque o pessoal cansou, aí entrou muito aventureiro, entrou muita gente ruim, vendendo os produtos ruins e tudo mais. Mas a nossa vida, assim, inacreditável. A gente viu depoimentos, assim, a pandemia foi uma alavanca para muitas pessoas dentro desse mercado, que a gente imaginou que o perfil de consumo ia ser tipo assim, o pessoal vai ver que as fronteiras estão tudo fechado, então eu vou parar de consumir. Na verdade, o pessoal queria consumir, só não podia consumir fisicamente. E aí foi pro mundo online, a gente teve um boom gigantesco no mercado digital, entre aspas, assim, graças à pandemia, de certa forma, que trouxeram benefícios e também malefícios, como você trouxe alguns deles. Não, sem dúvida. Agora, eu só queria fazer um último comentário, que é o seguinte, claro. Quando a Mari lançou o clube dela e eu lancei o meu, o que a gente tinha em termos de informação do que poderia ser uma estratégia de lançamento era tudo muito básico. Então a gente tinha alguns amigos que já estavam no mercado digital, como o Bruno Perini, a Malu Perini, que a gente já conhecia e tudo mais, uns outros amigos, o Ícaro de Carvalho, que a Mariana conhece há muitos anos, né? Desde por conta de rede social também, do Facebook e tudo mais. Tem uma história até engraçada com o Ícaro, depois, se vocês quiserem, eu posso até contar de anos antes, né? Mas então a gente tinha uma coisa assim que era muito mais intuitiva, e a gente foi pegando algumas informações de como fazer os nossos lançamentos, né? Mas a gente não pegou, por exemplo, vamos seguir aqui a fórmula do lançamento do Érico Rocha, com passo a passo, não. A gente foi tentando adaptar aquilo que a gente pegou de informação de pessoas que a gente conhecia, que já estavam sendo muito bem sucedidas no mercado digital, e adaptamos para nossa linguagem e para nossa audiência. E eu acho que isso também foi uma forma de conseguir. E por último, assim, tráfego zero, nem para a gente investir R$1, nem para ganhar seguidor e nem para promover os cursos. Até hoje, 2019 para cá. Não. Isso no início. Isso no início. Entendi. Né? A Mari a gente só foi fazer uma coisa mais estruturada para o clube dela, acho que no terceiro. Então foram 2 clubes seguidos, só no orgânico. Fantástico. A estratégia é ela criando. E no meu caso, eu tenho 9 turmas do meu curso para entender a política. Foram, salvo engano, 6 turmas também só no orgânico, sem investimento nenhum no tráfego. Inclusive, falando desse seu produto de política especificamente,
Como era a sua comunicação com essa audiência? Tipo, esse produto ele foi feito pra quem? Isso é legal. Bom, a comunicação com a minha audiência era o que era o meu Instagram. O meu Instagram até 2019, até meados de 2019, era um Instagram que eu não publicava conteúdo. Eu escrevia para a internet, para a rede social, muito para o Facebook e para o Twitter. O Instagram era um Instagram muito mais pessoal do que profissional. E desde que eu e a Mari a gente começou a namorar, a gente começou depois a gente foi morar juntos e a gente depois se casou. Mas em 2019, quando a gente veio para São Paulo, a Mari ficava insistindo muito, me cobrando, porque ela já fazia há alguns anos um trabalho de produção de conteúdo mesmo a sério no Instagram. E eu não fazia isso. E foi por insistência dela que eu comecei a fazer o trabalho no Instagram. E o meu trabalho no Instagram, o que era? Eu pegava fatos políticos que estavam acontecendo no dia a dia e tentava explicar o fato, mais as ideologias, a dinâmica da política do ponto de vista de um estudioso. Eu não fazia análise ali, aconteceu isso, fulano disse, não era isso. Eu trazia os eventos concretos, os fatos concretos, e tentava explicar ali por meio da teoria. Em ocasiões específicas, eleição, tudo mais, aí eu fazia mais uma análise diária dos acontecimentos. O meu trabalho, sobretudo, foi sempre, sobretudo, ser um trabalho de professor de política. Em 2019, quando eu começo a conceber o produto, em 2020, quando eu lanço o produto, pela minha audiência e porque eu estava vendo, né, fora do online, eu fiz uma lista de assuntos que estavam muito presentes no debate político, ideologias políticas, determinados conceitos e tudo mais. E a partir dessa lista, que eram os assuntos mais procurados, mais comentados, mais debatidos, eu montei o curso a partir daí. Então o meu curso ele foi montado com base naqueles assuntos que estavam sendo objetos de maior atenção e maior discussão. E foi um curso pensado para quem não entendia nada de política e queria ter ali um conhecimento básico. Também foi pensado para aquelas pessoas que já tinham um conhecimento e queriam se aprofundar em determinados aspectos, mas também para aqueles que já estudavam política e pudessem ter acesso à minha perspectiva sobre cada um desses assuntos, além da bibliografia que eu utilizava. Então, foi um curso pensado, sobretudo, para quem não conhecia nada, mas eu tentei atender também esses dois outros perfis de aluno. E eu acho que por isso o curso deu tão certo. As aulas curtas, aulas em torno de 30 a 40 minutos, 2 aulas só, que eram aulas mais longas, como, por exemplo, para explicar o nascimento, a origem dos termos esquerda e direita, uma aula de 1 hora e pouco. Mas o curso começa com aquele básico, né? O que é Estado, o que é governo, o que é poder político, o que é autoridade. Então, até a estrutura do curso foi pensada para que eu desse a mão para o meu aluno e fizesse com que ele entendesse desde o início, desde os fundamentos, o que era política e de que maneira essa política ela se manifestava no dia a dia. Então, todas as aulas eu trazia exemplos do que estava acontecendo, exemplos concretos do que tinha acontecido na história, para contextualizar aquela determinada ideologia. Populismo, nazismo, socialismo, conservadorismo, liberalismo, populismo, tudo isso que estava ali em discussão. Então, o perfil desse curso é que explica por que ele foi tão bem sucedido. Curioso que ele falou assim, eu estruturei em aulas mais curtas. Aí você, aula de 5 minutos, 10 minutos. De 30 a 40 minutos. O público é muito diferente da média do digital, né? Total. que Porque se for pra pensar uma aula de um curso em si, você tá numa sala de aula, por exemplo, você fica o quê? Uma hora 45 por aí? no mínimo. Sim. Né? Mas falando ainda sobre identificação de oportunidade no digital, qual foi a dor que você identificou que te fez criar esse conteúdo em si? A dor, digamos assim, né? Que é um termo que eu acho muito engraçado, né? A dor da audiência. Né? mas vamos lá. Tava todo mundo interessado em política, todo mundo querendo participar de política, todo mundo querendo falar sobre política, se posicionar nas redes sociais, e a grande dor era falta de conhecimento, mesmo básico. Então já tinha muita gente se envolvendo em briga, bate-boca na rede social, e não sabia o que dizer, porque não sabia conceitos básicos. Então se posicionava a favor de algo ou contra algo, muito mais por intuição ou às vezes por rejeição ignorante daquilo, do que propriamente com base no que aquilo era. Então o meu curso era para resolver esse problema
de falta de conhecimento básico sobre política. Você acredita que isso também, essa desorganização de informações, acaba afastando muitas pessoas de ter interesse em saber sobre política? Eu acho que o que afastou muita gente é a quantidade de briga por causa de política, né? Porque durante muito tempo teve muita gente interessada. É claro que também, assim, gente interessada é um grande círculo dentro do qual você tem uma parte que eu acho que é minoritária, que tem interesse genuíno em querer aprender e entrar no meu curso, ou curso de outros professores, para saber como se posicionar e, se precisar conversar dentro de casa, na rua, na rede social, saber o que dizer. Tá? Porque a maior parte mesmo quer ali participar da discussão, da briga, da treta, não sei o quê, e não está muito preocupado com informação. Né? O mais importante para esse grupo numeroso é se posicionar e tentar ganhar a briga mesmo que não tenha razão. Mas desse grupo específico, aí sim eu acho que fez muita diferença, porque tava muita gente muito perdida, né, sobre o que estava acontecendo. Às vezes tinha uma sensibilidade de saber, ó, essa posição política aqui eu rejeito porque me parece muito estranha. O que propõe não me cheira muito bem. Mas não tinha recursos, né, de conhecimento para dizer, olha, eu não gosto dessa ideologia por conta disso, ela defende isso, e isso é contra meus princípios, meus valores e aquilo que eu acredito. Então, meu curso veio para atender essas pessoas que estavam não só preocupadas com o que estava acontecendo, mas queriam realmente participar de forma qualificada do debate. Mas, pensando na estruturação do seu curso, você já era professor, então eu imagino que seja mais fácil construir uma trilha de aprendizagem que facilite o sucesso do seu cliente ali, de sair do ponto A para o ponto B e sentir, cara, agora eu, na medida do possível, domino esse assunto aqui, que é política, por exemplo. Mas quais desafios você enfrentou de, por exemplo, parar de lecionar de forma presencial para botar todo esse conhecimento envelopado em um curso? Quais desafios você enfrentou para criar esse curso? Cara, assim, no meu caso, é muito mais fácil fazer isso. Por quê? Imagino. Porque no digital eu tenho um controle de tudo. Quando eu leciono para uma instituição de ensino, eu estou ali enquadrado pelas regras e por um programa que não foi eu que criei. Justo. Entendeu? Então, o digital é maravilhoso por causa disso e eu espero continuar no digital até ficar velhinho e não ter mais forças para dar aula, justamente porque eu controlo todo o processo. Eu consigo, por exemplo, perceber que minha audiência quer uma coisa e eu adapto rapidamente esse curso para aquilo que a audiência quer, né? Sem perder a natureza, sem perder aquilo que eu acredito e tudo mais, mas fazendo acréscimos, né? Acréscimos positivos. Então eu consegui, ao identificar qual era as dores da audiência que me seguia, o que essa audiência queria e fazer, inclusive, a sequência das aulas, começando com o que é Estado, o que é poder, depois as primeiras ideologias até a última, segue uma sequência lógica, né, que eu alternei entre uma sequência histórica de ideologias que antecedem umas a outras, para que fizesse sentido quando eu fizesse a descrição nas aulas, né, para que o aluno, ao terminar o curso, tivesse também uma noção de que aquelas ideologias se sucederam no tempo. E essa sucessão no tempo faz sentido, porque determinadas ideologias foram criadas como reação às outras. Então, por exemplo, o conservadorismo nasce como uma reação ao liberalismo, assim como o socialismo vem depois como uma reação ao liberalismo e ao conservadorismo, né? Não uma reação direta. As preocupações do socialismo marxista eram outras, né? Mas quando o socialismo marxista nasceu, as grandes forças políticas, na Inglaterra, por exemplo, eram o liberalismo e o conservadorismo. Então, essa estrutura do curso foi pensada para isso. E, claro, a linguagem também que eu usei, os exemplos que eu trouxe em cada aula também, tudo pensado para que essa audiência que não conhecia nada de política pudesse de fato entender o que eu estava dizendo. Além disso, em cada aula eu fiz uma lista de livros, de filmes, de séries e documentários para que a pessoa pudesse sair dali, se quisesse se aprofundar de fato, o livro. Se quisesse ter um conhecimento mais, digamos assim, mais lúdico, mais interessante ou divertido, ia para as séries e filmes que são ficcionais, né? E se quisesse algo mais historicamente factual ou factível, os documentários. Então, até essa estrutura
para sair das aulas e ir para os livros, séries, documentários, filmes e tudo mais, ajudava nesse processo pedagógico. Perfeito. E, Bruno, quando eu penso em, por exemplo, falar sobre política ou até mesmo direito, eu percebo que é um assunto muito mais técnico, né? Então, por muitas vezes, pode causar um afastamento para uma grande parte da população que não está muito acostumada. Então, pensando nisso, quais estratégias que você usa hoje para ter essa comunicação de forma compreensível para o teu público? A escolha da linguagem e cada termo que eu uso, eu explico. Perfeito. Então, se o objeto de um post, ou de um Reels, ou de um comentário que eu faço, ou de uma resposta que eu dou no Instagram, por exemplo, que é a única rede social que eu uso hoje, quando eu cito um termo, eu procuro explicar. A não ser que a pessoa já me pergunte e a pergunta já revele que essa pessoa entende alguma coisa, eu não preciso ir aos fundamentos, né? Mas eu sempre tento explicar. Quando eu saio da política, por exemplo, para tratar de virtudes cardeais, né? Temperança, justiça, prudência, fortaleza. Quando eu falo das virtudes cardeais, eu explico cada uma delas, né? E eu faço depois a associação por qual razão é importante que as virtudes norteiem as nossas vidas e orientem a política, porque senão a possibilidade da política se tornar um instrumento de vício e não de virtude é muito maior. Então, todo o meu conteúdo eu tento passar de uma forma forma mais clara, mais simples e mais fácil de ser compreendida possível. Acessível, né? Acessível. Porque eu sei que o meu público, a minha audiência é uma audiência muito diversificada, e ali eu não estou numa sala de aula. Perfeito. Eu não estou falando para alunos de política, né? Eu estou falando para pessoas que estão ali no meu Instagram, querendo aprender e entender. E até quando eu faço um comentário sobre algo que aconteceu, uma decisão do governo, ou essa confusão aí, esse embate entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, eu fiz um vídeo sobre esse embate entre os dois, por meio da explicação do que é poder e autoridade. E depois eu fiz um segundo vídeo pegando o poder e a autoridade para trazer isso para a nossa vida diária. Então, qual é a relação de poder e autoridade que existe entre pais e filhos? Relação de poder e autoridade que existe dentro das empresas, quando você está numa posição de liderança ou de chefia e você tem pessoas ali que estão sob o seu comando. E aí eu trouxe essa discussão das virtudes cardeais para dizer o seguinte: quanto mais virtuoso, quanto mais as virtudes cardeais forem um hábito no seu dia a dia, e assim deve ser, mais você consegue ser um líder virtuoso, ser um chefe virtuoso e não deixar que a própria dinâmica do poder te transforme numa pessoa pior e, portanto, o cargo que você vai exercer vai ser transformado num objeto de poder vicioso e não virtuoso. Essa questão de conteúdo estratégico nesse tipo de nicho, eu imagino que deva ser um desafio, porque trazer a comunicação num nível que a audiência está preparada para captar e de uma forma envolvente, eu imagino que pode dar trabalho. Mas aí, voltando à sua pergunta inicial, né? Todas as experiências que eu tive na minha vida ajudam a que eu adapte a linguagem dependendo do que eu preciso fazer. Perfeito. Então, aí eu tô sempre lembrando, cara, como eu conversava com meus amigos do skate, como eu conversava com... tudo um dialeto próprio, né? Com o pessoal do metal, o pessoal do surf, e como ao longo da vida eu também fui navegando por ambientes muito diferentes, né? Adaptável, com professores dentro das universidades, né? E cada universidade, cada país também tem um código de conduta e de linguagem próprios. Então, a Universidade Católica Portuguesa tem a Universidade de Oxford tem outro, a Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, onde eu estudei, tinha outro. Então, tudo isso eu trago na hora de me comunicar com a minha audiência para falar de política e também para fazer os meus produtos. Legal. Falando de estratégia de venda digital, você comentou aí que boa parte do processo que você teve com a sua esposa e sócia foi no orgânico, e vocês tiveram um super resultado logo no primeiro lançamento, foi um resultado de 7 dígitos, né? Então é um resultado que é muito fora da curva. Para a maioria das pessoas, isso é uma realidade extremamente distante. Então eu queria entender como é que vocês fizeram para fazer um primeiro lançamento no orgânico que já faturou a meta absoluta da maioria das pessoas de cara. Cara, bom, a Mari sempre conseguiu... A Mari é o tipo de influenciadora que ela consegue uma conexão com a sua audiência, uma conexão muito próxima e muito forte.
Então a Mari é aquela tipo de influenciadora que consegue de fato estabelecer essa conexão íntima, né? E por meio dessa conexão, ao lançar um produto, essa audiência compra porque é a Mari. Uhum. Então o produto importa menos do que a própria Mari no papel ali de influenciadora. No meu caso é diferente. Provavelmente por conta do meu jeito, meu temperamento, minha personalidade, minha forma de me colocar como professor, essa conexão com a minha audiência é uma conexão de professor com aluno ou com interessado. Então, é um tipo de conexão diferente. Sim. E assim, na hora de criar um produto ou de divulgar esse produto, são estratégias distintas também. Porque as duas funcionaram não só nesse primeiro lançamento, mas nos posteriores. No caso da Mari, porque a audiência estava sedenta para ter um produto dela e ela não tinha produto. E no meu caso, para ter um produto de um assunto que as pessoas queriam muito e que estava sendo oferecido por uma pessoa cuja autoridade elas respeitavam como conhecedor do assunto. Entendi. Então, a gente conseguiu ali uma combinação, como casal e como sócios, muito, muito boa para iniciar e depois continuar nesse mercado. Existia uma demanda reprimida ali de pessoas que já acompanhavam e queriam, estavam esperando, né? Isso acontece muito quando o expert consegue estabelecer esse relacionamento genuíno com a audiência. É exatamente o que você falou. Não importa o que a Mari colocar para vender hoje, as pessoas confiam nela. Então é diferente, no seu caso, já é outro tipo de estratégia, é baseado em autoridade. Então talvez a pessoa não tenha tanto relacionamento íntimo, mas em contrapartida esse distanciamento gera autoridade. No final das contas, tudo funciona no digital, né? Sim. Muito do que você sente que sua audiência precisa e entrega. É o que funciona. É justamente por isso que eu acredito que não tem uma estratégia padrão. Exatamente. Porque às vezes o que vai funcionar pra você não vai funcionar pra mim, vice-versa, né? E um erro que não pode ser cometido pelo expert ou pelo influenciador e tal, que é, não tendo uma equipe própria, que consiga captar essas nuances e fazer uma estratégia adequada, ao contratar, por exemplo, uma outra empresa, aceitar o que a empresa quer fazer porque está dentro de um modelo de estratégia já consagrado para muitos influenciadores, mas que eventualmente não vai funcionar para esse influenciador em razão de algumas características específicas, né? Aí às vezes a pessoa é muito boa, tem um conteúdo muito bom, tem um potencial muito bom, mas não tem um bom lançamento porque a estratégia não foi pensada para ela. Exato, foi genérica. Foi genérica, foi para outras pessoas que testaram e foram bem-sucedidas. Isso é muito real. E pensando nesse tipo de estratégia, que inclusive você comentou ontem quando eu tava te buscando no aeroporto, que é o que você prefere, né? Vender em ciclos, em picos. Pensando nisso, como é que você define o momento certo para você pegar e fazer seu lançamento? Geralmente baseado num cronograma, um intervalo ali de geralmente 3 meses, que é um intervalo que eu entendi que é um intervalo que eu ganho novos seguidores. E os seguidores que até entraram antes, mas não entraram no curso, esses seguidores não tiveram tempo para entender o meu trabalho e de repente se sentirem tocados ou convencidos para serem meus alunos. Então, é mais ou menos o tempo que eu identifiquei como sendo o mais adequado para mim, né? E por essa razão, aí você tem não só uma coisa de gerar escassez durante esse período, mas de você, durante esse período, fazer esse trabalho correto de estar sempre mostrando para a sua audiência, no meu caso, que eu conheço o assunto, que eu domino o assunto, e que aquele conteúdo que eu ofereço no meu Instagram e aquele curso que eu ofereço, que vai ser um aprofundamento de questões ali que estão ditas e explicadas de forma muito difusa, que aquele conteúdo vai fazer uma diferença na vida dela, seja porque ela vai conseguir se posicionar de forma correta nas redes sociais, ou se ela trabalha com algo relacionado àquele, precisa daquele conhecimento no ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz parte dessa ideia, né, dessa estratégia para fazer os lançamentos de tempos em tempos e não deixar o carrinho aberto permanentemente. Como um perpétuo, no caso, né? Eu acho que o tipo de produto também, eu acho que vai definir não só a estratégia, mas também o que vai ser melhor. Eu acredito nisso também. Se eu tivesse uma comunidade, por exemplo, e que é uma ideia aí para o futuro breve, já faz sentido, porque eu estou sempre criando produtos novos para inserir na comunidade, eu trago outros professores e tudo mais. Nesse caso do curso de política, são 30 aulas. Eu não estou colocando novas aulas ali, pelo menos não era esse o
o objetivo inicial, né? Então não fazia muito sentido deixar permanentemente aberto. Perfeito. Agora pensando nesse período de qual ciclo? 3 meses para sua audiência? Um ciclo bem padrão. 3, 4 meses eu vou por aí. Vai lançar de 3 a 4 vezes por ano, dependendo de como tá sentindo a audiência. Exato. Esse período de aquecimento, às vezes eu sinto que o mercado digital ele foca muito no lançamento. Então aquele período de conteúdo pré-lançamento, live, abertura de carrinho. Só que é como se todo esse trabalho de construção de 3 meses de relacionamento com a audiência não valesse. Porque não adianta você pegar e fazer os últimos 7, 10 dias perfeitos se você não fez os últimos 90 dias perfeitos. Então, pensando em conteúdo estratégico, assim, esse período que você está ali aquecendo sua audiência, como você planeja esses conteúdos? A nível de profundidade de, isso aqui é melhor para vídeo, isso aqui é melhor para foto, isso aqui vai para story, isso aqui vai para feed. Existe essa preocupação no planejamento do conteúdo estratégico ou é mais baseado no seu feeling e conexão com a audiência? Isso aqui é mais para esse jeito, isso aqui é mais para lá? Eu, sendo muito sincero, é uma combinação entre as duas coisas, tá? Porque às vezes eu faço um planejamento e na hora, naquela semana... acontece um fato político, por exemplo, que é interessante eu usar. Uhum. E aí, se eu tinha feito uma programação para fazer um carrossel, e para publicar em um determinado dia, e acontece alguma coisa que exige que eu faça um vídeo rápido para publicar. Então, às vezes, a própria realidade dos acontecimentos, no caso da política, eles vão determinar e, às vezes, alterar a estratégia. Então, eu tenho que ter a cabeça não só do professor, mas a cabeça do empreendedor, que é ao mesmo tempo estrategista, e tem que ficar olhando esses movimentos de uma forma muito refinada, justamente para não perder o bonde. Mas assim, eu não gosto, e não fazia isso, e não fiz nos meus lançamentos, de ficar ali fazendo pouco conteúdo antes e chegar na época do lançamento e fazer um monte de coisa. Não, eu mantinha um equilíbrio da quantidade de conteúdos que eu publico diariamente para depois fazer na venda. Porque senão ia ficar uma coisa muito deslocada, sabe? Uma outra coisa que eu fui aprendendo também, nos primeiros lançamentos, eu criava uns cards bem bonitos, assim, porque eu pedi alguém para fazer, a Mari fazia e tudo mais. E funcionou nos primeiros lançamentos e tudo mais, mas depois eu percebi que aquilo era muito fora do padrão que eu tinha de design no dia a dia, que era uma coisa muito mais solta. Então, se eu fizesse dessa forma, quando eu botasse aquele negócio, a audiência já, outro curso. E com essa coisa da exaustão de curso online, também ficou mais óbvio e passou na minha realidade, tá? Não sei se é para todo mundo. Começou a soar para mim uma coisa muito apelativa, num sentido muito negativo, e eu ficava sempre achando que a minha audiência ia também olhar aquilo com maus olhos. Então, os últimos lançamentos eu fui fazendo com uma arte da mesma forma como eu vinha fazendo no meu dia a dia. Né? Para que aquilo ficasse de uma forma muito mais natural, muito mais orgânica e não ficava um negócio forçado, sabe? Isso, você abrir... não desconectar, né? Exatamente. Muito sensível. Porque senão... Cara, é uma coisa que me incomodava, a Mari também tem a mesma, a gente sempre conversa sobre isso. Então, nos últimos lançamentos, a gente tentou fazer uma coisa muito mais natural, de acordo com o design que estava indo, do que fazer uma coisa muito diferente em termos de cards ou de vídeo. E a gente já podia, né? Porque a gente montou uma estrutura dentro de casa para gravar as aulas, com câmera Blackmagic, com microfone de lapela, sem fio, tudo mais. A gente podia fazer uma ótima superprodução, só a gente fazendo os cortes. Mas nas últimas turmas que eu lancei, por exemplo, cara, eu peguei o celular e gravei e fiz ali e foi dando certo. Perfeito. Porque não distancia, né? Sim, total. É só mais um dia. Exato, só mais um dia de conteúdo. Tua audiência tá acostumada a ver sempre um conteúdo, do nada você solta um totalmente diferente. Talvez seja você pensando numa forma mais profissional, entre aspas, seria ótimo, mas pra tua audiência vai estranhar, né? Vai causar essa sensação de estranheza. Mas eu queria entrar agora num ponto com você, que você comentou que eu achei brilhante essa questão. Eu queria que você trouxesse aqui pra galera o motivo de você ter pensado sobre isso, que foi o seu reposicionamento, né? Você começou a pensar nesse seu reposicionamento de brand, de conteúdo. O que te levou a fazer essa transição? Bom, duas razões. A primeira é que lecionando sobre política, escrevendo sobre política durante tanto tempo, sem férias, sem trabalho no digital não tem feriado, tem dia santo, tem nada. Tá sempre ali. Eu comecei a cansar daquilo que eu estava fazendo.
né? E da forma como eu estava fazendo. E quando se chega a um momento como esse, eu começo a não ver o mesmo valor no meu conteúdo tal qual eu via no conteúdo anterior. Tá? Não estou dizendo que o conteúdo passou a ser mais de má qualidade, não é isso. É que uma preocupação também que eu sempre tive era, tudo bem, eu estou explicando política, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu conheço, tudo mais, mas de que maneira que eu posso tornar esse meu conhecimento daquele conteúdo gratuito que tem no Instagram e nos cursos, para que isso de fato ajude quem seja meu aluno ou quem é meu aluno, quem não é meu aluno. Eu comecei a sentir que aquilo que eu estava fazendo já não estava dentro desse parâmetro que eu gostaria para o meu trabalho. Além disso, aí a segunda razão, nos últimos anos teve tanta confusão política, um envolvimento tão visceral de muita gente na política, tanta confusão, tanta briga, que muita gente, eu percebi na minha audiência, que houve um processo de exaustão. Juntando essas duas informações, eu pensei o seguinte, eu não posso fazer mais o mesmo trabalho, porque do ponto de vista do valor que eu atribuo ao meu trabalho, eu não estou vendo mais o valor que eu via antes. E segundo, em termos de negócios, eu acho que o que eu estava fazendo já não tem mais como avançar daqui. Então eu preciso pensar agora como empreendedor no mercado digital e não mais como só professor. E esse reposicionamento que começou no ano passado, ele partiu dessas duas informações e da preocupação que eu tenho de que meu trabalho tenha valor, que eu veja valor nele e que a audiência atribua valor por aquilo que o conteúdo entrega, né? Tanto aquilo que eu publico no Instagram para todo mundo, quanto aquilo que eu entrego nas aulas. Aí eu pensei, de que maneira que eu uso o conhecimento que eu tenho de política, de história, de filosofia política, de sociologia, como eu pego todo esse conhecimento, em vez de descartar e tratar de qualquer outro assunto, como eu pego esse conhecimento e começo a fazer um conteúdo que eu uso esse conhecimento para tratar de uma coisa que está mais próxima às pessoas e que pode ser de interesse de muita gente, e isso se transforme não só num conteúdo bom, positivo, um conteúdo que sirva realmente as pessoas, que eu tenho essa ideia de servir muito presente no meu coração e na minha vida, e isso também pode se transformar num negócio. Então, o jeito que eu achei de fazer isso, e eu estou começando a testar nesse momento, acontece qualquer fato político nacional ou internacional, eu uso desse fato, eu uso do conhecimento histórico de conceitos para trazer isso para a vida nossa do dia a dia. Um exemplo aqui eu já dei no embate entre o Elon Musk e o ministro do STF. Quer dizer, um fato político com dimensão internacional, pela forma como o Elon Musk divulgou essa informação do que está acontecendo no Brasil, e eu trouxe isso para a relação entre pais e filhos, líderes e trabalhadores e tudo mais. Então, a ideia é falar cada vez mais de vida humana, trazendo esses elementos da política. Então, como eu posso pegar todos esses conceitos de política, tanto o que é autoridade, o que é poder, o que é diplomacia, uma coisa que é fundamental na política é negociação. E negociação está em tudo. Negociação está dentro de casa, quando você conversa com seu filho. Eu estou falando agora negociação de uma forma muito mais ampla, né? Não específica. Quando você negocia qualquer coisa com a esposa, seja algo da própria relação ou a compra de um imóvel daqui a quanto tempo. Então, toda a dinâmica do funcionamento da vida em sociedade, esse elemento da negociação existe. Então, como é que eu pego o conhecimento que eu tenho de política, de negociação na política, e eu trago isso para a nossa realidade? E aí é uma janela que eu abri, cuja dimensão é infinita. Né? E nesse caso, além de ser um conteúdo que eu vejo valor muito grande, eu acho que também a audiência vai reconhecer, porque vai se reconhecer nesse conteúdo. Quando eu trato só de política de forma específica, mesmo que haja um interesse, há um distanciamento. Quando eu trago a política para as relações humanas, aí dá um clique diferente. Aí a política é um instrumento de resolução de conflitos, sobretudo. A democracia nasce na Grécia Antiga para resolver conflitos específicos. Então, pensando nisso, eu falei assim, eu vou usar esse conhecimento da política
especificamente de como as pessoas se relacionam numa vida em comunidade para trazer isso para uma coisa mais ampla, maior e mais valiosa. Mas eu acho brilhante essa ideia porque existem alguns assuntos que naturalmente são de interesse da população, como é o caso da política, ou do direito, que muitas pessoas pensam, direito é entender sobre as leis, mas na verdade você tem que entender o funcionamento da sociedade. As pessoas têm um interesse, às vezes no fundo ali da cabeça, uma pulga, mas uma vez que elas se deparam com o conteúdo, às vezes elas se afastam. Às vezes pelo professor, a forma que é transmitido, pela dificuldade do linguajar, enfim. Eu acho que essa mudança de posicionamento é brilhante porque torna a política prática, aplicável. A pessoa, então é por isso que tem isso aqui. Então faz sentido do que simplesmente um conteúdo teórico isolado, sabe? Agora, a minha dúvida é, como é que você pegou isso? Cara, o ano passado, né, como eu comentei aqui brevemente, foi um ano que eu dediquei a pensar de que maneira que eu ia fazer essa transição. E uma transição que fizesse sentido dentro daquilo que eu já fazia e dentro daquilo que eu sei. E foi um ano que eu mergulhei de fato nesse universo do empreendedorismo. Então eu li vários livros de empreendedores. Tem um empreendedor americano que é um imigrante nascido no Irã, chama-se Patrick Bet-David. E hoje ele é multimilionário com vários negócios e ele tem um livro que é maravilhoso. O livro está em inglês, não tem tradução em português, mas o título é Como Escolher Seus Inimigos de Forma Sábia. Ele tem um livro traduzido em português que acho que o título é Os Próximos 5 Passos, eu acho que é isso. E é um empreendedor que tem me ensinado muito a olhar, né, tudo que acontece ao meu redor pelo prisma do empreendedor do negócio, usar também essa parte positiva das virtudes no próprio negócio. Eu vi muito podcast, inclusive vários podcasts aqui de vocês, com jovens empreendedores brasileiros que conseguiram, por meio do mercado digital, prosperar, tentando entender, sobretudo, duas coisas, né? De que maneira essas pessoas olham, bilionários americanos, do Oriente Médio, europeus, brasileiros, esses empreendedores que passaram aqui, como essas pessoas pensam, né? Qual é a mentalidade, como é que eles olham os fenômenos humanos, como é que eles olham as outras pessoas, como é que eles olham tudo que está acontecendo à sua volta e conseguem sacar uma ideia para negócio. Essa é a primeira coisa, fundamental para mim. Então foi um ano dedicado a isso. A outra coisa que eu queria entender é como todos eles reagem diante de fracassos e de erros. Eu precisava entender essas duas coisas, que para mim, da forma como a minha cabeça funciona, eu entendendo isso, todo o resto ficaria mais fácil de compreender, né? E nesse mergulho, eu comecei a olhar o meu próprio negócio e tudo que estava à minha volta de uma maneira diferente, né? E as coisas começaram a acontecer a partir dessa mudança de mentalidade. Então, pensar na política como um meio para falar de vida humana e de como você pode construir uma vida bem-sucedida no plano pessoal ou profissional, partiu dessa nova forma de pensar de maneira empreendedora, mas sem perder aquilo que é essencial, né? Que é a vida concreta de todos nós. Porque não adianta também eu pensar em termos de negócio do ponto de vista puramente econômico. Isso não é meu, né? Quer dizer, a economia ela é formada por pessoas. Se eu ficar simplesmente pensando em números, em faturamento e tudo mais, cara, a coisa não anda, para mim não anda, né? Então você tem um ser humano em primeiro lugar, depois todo o resto. E como eu precisava usar o meu conhecimento, criar algo novo que eu visse valor e a audiência reconhecesse esse valor, então eu trouxe a política, que é algo muito distante, esse conhecimento da política para a vida humana acontecendo no dia a dia para explicar fenômenos sociais e individuais. E a partir daí, obviamente, pensar no negócio. Então foi a partir dessas conexões que eu consegui, cara. Ótima sacada, fantástico. E Bruno, hoje você como empreendedor digital, hoje você tem a BM Empreendimentos. Quais são os seus próximos passos dentro desse mercado? O que você visualiza? No caso da nossa empresa, minha e da Mari, né? Então, nesse momento, eu estou começando a fazer esse novo conteúdo, criando produtos a partir desse conteúdo. Então, eu começo, digamos assim, uma nova jornada, né, uma segunda fase da minha jornada dentro do mercado digital.
né? E se Deus quiser, ano que vem eu volto aqui para trazer ótimas novidades Opa! e ótimos números, já nessa parceria com a QIFI, porque os cursos vão pela QIFI agora. E no caso da Mari, a Mari tem 3 produtos muito bem consolidados, que é o Clube do Livro, um curso sobre feminismo e o Mari Talks, né, que toda semana ela publica lá um vídeo falando de várias coisas para a audiência dela, vários assuntos diferentes. Mas a Mari também, a gente em conjunto está pensando em novos produtos para ela. Então, de forma objetiva, a BIM, que é a nossa empresa, nesse momento a gente está reestruturando a parte de conteúdo, de produtos e de negócios para já esse ano a gente voltar forte e nesse reposicionamento ou aprimoramento de produtos a gente ser ainda melhor do que a gente foi até agora. Boa. Então, Que já massa. pensando em criar todo esse ecossistema dentro do digital, legal. Exatamente. É muito bom quando a gente recebe experts que entendem de digital. Porque às vezes a gente recebe um expert, que é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito específico sobre algum tema, que às vezes é uma curiosidade da pessoa, o interesse dela, e toda a expertise do digital fica na mão do coprodutor, do estrategista. Então, às vezes, o conhecimento não se conecta, sabe? Mas quando a gente bate um papo de uma pessoa que tem um conhecimento fora do digital e consegue aplicar de forma centrada as estratégias, isso é muito legal pra gente, que são os dois lados da moeda. Muito bom conversar Massa. contigo. Inclusive, estamos chegando aqui na reta final do nosso episódio, e a gente costuma finalizar ele com uma pergunta reflexiva. Você topa responder, Bruno? Bora. Vou tentar, pelo menos. Vamos lá. Não, eu acho que você já teve de lidar com as quebra-cabeças piores. Mas vamos lá. A pergunta é, Bruno, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando iniciou no mundo do digital, que você pode transmitir agora para quem tá ali nos acompanhando do outro lado da telinha? É fundamental ter uma estratégia e uma estrutura para que seu negócio tenha uma cauda longa. Porque quando eu comecei no digital, essas preocupações não faziam parte do meu universo de pensamento, justamente pelas condições que eu contei aqui, né? Mas se eu pudesse ter tido esse conselho e como fazer principalmente, né? Criar estratégia e tudo que isso envolve para que o negócio desde o início fosse bem estruturado, seria um grande conselho. É isso. Isso é real. Essa é a visão madura de empreendedor digital, né? Que não tá só Total. pela grana, que é a intenção inicial, é o cash flow. Pá, eu vi muito dinheiro. Mas tá pelo negócio, a Sim. criação de uma estrutura digital que vai se perpetuar ao longo do tempo. Muito Perfeito. legal, adorei esse bate-papo. Obrigado. Um bate-papo intelectual aqui hoje, hein, Bruninha? Você curtiu? Eu curti pra caramba. E você? Eu tenho certeza que sim, né? Você E eu sabe acho que eu gosto desse tipo de coisa. Acho não, tenho certeza que a galera que tá assistindo aqui também absorveu bastante conteúdo. Mas não terminamos, Não hein? terminamos, porque temos presentinhos Temos que vai para o presentes. Bruno. Aqui obrigado. está. Temos um Isso. presente para agradecer a sua presença, ter vindo compartilhar tanto conteúdo com a Olha gente. só, tem uma canequinha com a minha cara. Personalizado. Agora você faz parte do clã. Sensacional. Obrigado, Exatamente. obrigado. Legal. Obrigado a você por ter Obrigado aceitado o pelo- convite. Imagina, por obrigado pelo convite. muita Transmitir não só gentileza. conhecimento político, mas também sobre digital, com a experiência que você está vivendo. E eu tenho certeza, inclusive, que muita gente vai querer começar a te seguir e te acompanhar a partir de hoje. Então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha, Bruno. Muito bem, minhas redes sociais hoje se resumem a uma, que é o Instagram, Begarchagen, BGARSCHAGEN, Show de bola. @, Begarchagen. Show, Boa. vai aparecer aí na Tô lá. telinha. Que os lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aqui aquele super like, comenta aqui os insights maravilhosos que você pegou com o nosso querido Bruno, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe, Marcelo, aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Até lá. Tchau, tchau!